Cairo apresenta um programa especial sobre o dia 7 de setembro. Programa preparado por Mohamed Abdelkamel, apresentado por Amal Tissou. Olá, caros ouvintes, muito boa noite e bem-vindos a este programa especial. O Brasil, 201 anos de amor, progresso e ordem. Olá, caros ouvintes, hoje a Rádio Cairo está comemorando com vocês os 201 da independência do Brasil. E neste programa, no qual temos a maior honra de participar com o nosso Brasil na celebração de uma das datas comemorativas eternas na memória, o 7 de setembro, o dia no qual o Brasil foi anunciado como uma nação independente. A independência do Brasil foi proclamada em 7 de setembro de 1822 pelo então príncipe regente Dom Pedro de Alcântara. Esta ocasião também é chamada de Grito de Independência, pois, segundo a tradição, Dom Pedro teria dito em alto e bom som a frase "Independência ou morte", a guarda que o acompanhava às margens do riacho do Rio Ibranga, em São Paulo. No ano passado, o Brasil viveu um momento histórico com a celebração do bicentenário da independência e neste ano começa o primeiro ano do tricentenário. Parabéns ao povo brasileiro. A Rádio Cairo Internacional do Egito, como de costume, apresenta um programa especial entrevistando com o embaixador do Brasil no Egito. No ano passado, estava conosco o embaixador do Brasil no Egito, a Sua Excelência, Senhor Antônio de Aguiar Patriota. Aproveitamos esta oportunidade para para enviar as nossas felicitações pelo Dia da Independência para Sua Excelência. E também damos as boas-vindas para o novo embaixador do Brasil no Egito, Sua Excelência Senhor Paulino Franco de Carvalho Neto. Não temos a oportunidade, a honra de entrevistar com a Sua Excelência até hoje. Mas hoje temos entrevista com duas diplomatas brasileiros também. Por esta data comemorativa, hoje a Rádio Cairo Internacional tem a maior honra de apresentar esta entrevista com uma das ilustres figuras no Brasil, o senador Hamilton Mourão. O senador assumiu vários ilustres cargos no Brasil, como comandante do Exército e vice-presidente até 2022. E agora ele é senador no Senado brasileiro. Seja sempre bem-vindo, Senhor Mourão, e temos a maior honra de falar com você hoje, nesse dia especial. Vamos agora ouvir a entrevista. A nossa independência, a independência do Brasil, foi um processo muito peculiar. A nossa separação de Portugal, que era a metrópole, o país que nos colonizou, foi conduzida por um príncipe português, então é um processo bem sui generis, mas que representou o momento onde o Brasil se afirmou como nação perante as demais nações do mundo. E, para mim, como brasileiro, como representante do meu estado, Rio Grande do Sul, e por ter pertencido ao Exército, o 7 de setembro é uma data onde buscamos comemorar, relembrar e nos afirmar como um país que tem objetivos e que o principal deles é ser a maior democracia liberal ao sul do Equador. É óbvio, né? Fui general, né? Durante 46 anos da minha vida fui militar do Exército Brasileiro, que foi a atividade que eu sempre sonhei e que
graças a Deus pude executá-la em toda a sua plenitude. Jamais esperei que um dia participaria em funções civis, seja no executivo ou legislativo. Então a grande diferença foi que servi o Brasil o tempo todo, mas de formas distintas. Como profissional militar, voltado para a segurança, para a defesa e também pelas missões complementares que o nosso Exército tem. Como vice-presidente, atuando dentro dos limites que me foram estabelecidos pelo presidente da República, buscando interação com as nações amigas e também viajando de norte a sul e leste a oeste do Brasil, levando a nossa mensagem e a nossa política. E agora, como senador, defendo os interesses do meu Estado, mas com a visão de um Brasil grande que me foi dado pelo tempo que estive dentro do Exército e como vice-presidente. O Brasil, 15 de novembro, vai celebrar mais um ano da proclamação da nossa República. É importante destacar que o sentimento republicano já nasceu quando nos tornamos independentes. Mas as circunstâncias, uma vez que a nossa independência foi feita por um príncipe português, e a imensidão do país, as primeiras dificuldades de se governar um país com esse tamanho em tempos onde as comunicações eram extremamente precárias, levou ao regime monárquico. E fomos então a única monarquia aqui na América do Sul. Importante destacar que foi um período de sedimentação da unidade nacional. Então o Brasil emergiu para a República unido e, obviamente, com o sentimento de que estávamos avançando para aquilo que era um objetivo. E o Senado, na Constituição da República, o Senado houve desde o tempo do Império, e por ele desfilaram algumas das maiores figuras políticas do século XIX, inclusive os grandes comandantes militares, como o Duque de Caxias, como o general Osório. Consequentemente, o Senado teve a sua participação na Constituição, mas a Constituição da República foi muito mais um movimento político de forma geral do que particular do Senado. As relações entre o Brasil e o Egito, elas vêm se consolidando e aumentando, se aprofundando de ano para ano. Necessitamos nos conhecer mais em termos de o brasileiro comum saber como é que é o Egito, o egípcio comum saber como é o Brasil. Existem complementaridades que podem ser aproveitadas por ambos os países, não só na área econômica, mas como também na questão cultural. A civilização egípcia é uma daquelas onde, vamos dizer assim, é um dos berços da humanidade. E, consequentemente, é importante para o Brasil aprender com toda essa evolução que o Egito tem ao longo dos milênios de história. Somos um país novo, somos uma civilização nova quando comparada com o Egito. Então, quando completamos 100 anos das nossas relações diplomáticas, para mim, é um momento de satisfação e para o povo brasileiro também. E a minha mensagem aos amigos do Egito continuemos a aprofundar essa relação e nos tornarmos cada vez mais unidos pelos propósitos comuns que ambos os países têm. Agradecemos muito ao nosso querido amigo senador brasileiro Hamilton Mourão e desejamos muito sucesso e progresso para ele. E continuamos nosso programa especial sobre o dia 7 de setembro com outra linda entrevista com um dos ilustres nomes da diplomacia brasileira, também o representante diplomático do Brasil na Palestina, Sua Excelência, o embaixador Dr. Alessandro Valle Candias. Seja bem-vindo, Dr. Alessandro, e temos a maior honra de falar com você hoje nesse dia especial. Muito obrigado pela gentileza do convite para essa conversa. O Brasil reconhece o Estado palestino desde 2010.
Em dezembro de 2010, o presidente Lula encaminhou ao presidente Abbas uma carta na qual reconhece o Estado palestino. Nós temos, antes mesmo disso, antes de 2010, nós temos o escritório de representação do Brasil junto ao Estado palestino. Esse escritório foi aberto em 2005, portanto, no bojo, na década seguinte aos acordos de Oslo, o Brasil decidiu abrir esse escritório, iniciar relações diplomáticas que depois foram confirmadas com o reconhecimento oficial do Estado em 2010. O Brasil apoia os direitos palestinos, né, sobretudo o conceito de autodeterminação dos povos. Esse é um conceito que está na nossa Constituição. O Brasil apoia a autodeterminação do Estado palestino. Nas votações da ONU, tradicionalmente, o Brasil apoia essa causa. Votações no Conselho de Segurança ou na Assembleia Geral. O Brasil apoia a solução de 2 estados, né? Estado da Palestina, Estado de Israel, 2 estados, 2 povos, 2 nações que possam existir com fronteiras seguras, 2 populações que possam viver em segurança, uma vida de paz. O Brasil apoia essa causa. O Brasil apoia a constituição de um Estado viável para a Palestina, um Estado que possa ter a sua autonomia política, administrativa, todos os seus serviços, né, de governo que possam atender ao povo palestino. Com relação ao histórico Brasil-Palestina, na verdade ele é muito anterior ao reconhecimento de 2010. Nós temos no Brasil uma diáspora palestina, que na verdade digamos, em 2 momentos históricos houve essa migração de palestinos para o Brasil. No primeiro momento, ainda na época otomana, final do século XIX e começo do século XX, várias famílias se deslocaram da região de Belém para o Brasil, basicamente para o nordeste do Brasil. Então são famílias cristãs que decidiram iniciar uma nova vida no Brasil e foram muito bem acolhidas. Nós temos, portanto, essa primeira onda de imigração palestina, hoje plenamente integrada no Brasil. E uma segunda onda, essa veio depois da guerra conhecida aqui na Palestina como Nakba, né? Então 48, anos 50, etc. Essa é a segunda onda de imigração. Ela é constituída basicamente de uma população muçulmana do centro-norte da Palestina e que se dirigiu basicamente ao sul do Brasil, aos estados do sul, né, Rio Grande do Sul, Paraná, mas também centro-oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul e também Amazonas. Então essa é uma população basicamente muçulmana e que está também plenamente integrada à população brasileira. E o dado interessante é que nós temos também, além da diáspora palestina no Brasil, nós temos uma diáspora brasileira, aqui constituída por descendentes desses palestinos, ou seja, as famílias palestinas que migraram para o Brasil desde os anos 50, 60 e 70, algumas delas, sobretudo mulheres, né, nasceram no Brasil, mas homens também, mas acho que a maioria é constituída de mulheres, que nasceram no Brasil e voltaram para a Palestina, né, mantendo seus laços de família, laços de comunidade. Então, os filhos da diáspora palestina no Brasil hoje constituem a comunidade brasileira aqui na Palestina, a comunidade binacional. Nós calculamos em torno de 6 mil brasileiros palestinos que moram aqui. Então, quer dizer, além da relação oficial, da relação política, nós temos essa relação humana muito profunda. Em termos de agenda, enfim, nós temos diversificado a nossa agenda bilateral, para além da agenda política. Nós estamos fortalecendo a cooperação acadêmica, a cooperação empresarial, a cooperação técnica, humanitária, apoio aos refugiados, né, por intermédio da agência da ONU chamada UNRWA, e também projetos novos de cooperação no âmbito do Fundo IBAS, né, que é Índia, Brasil e África do Sul. Portanto, é uma agenda que se diversifica, que se aprofunda, que sobretudo destaca a amizade que nós temos com o povo palestino. Mais de 10 milhões, talvez 20 milhões, não sei ao certo, de cidadãos brasileiros de origem árabe. E totalmente integrados e que participam muito ativamente da sociedade brasileira, do comércio, da economia, das finanças, mesmo da política.
da ciência, da tecnologia, enfim, a presença e influência da cultura árabe, da migração árabe, enriqueceu bastante a sociedade brasileira. Agradecemos muito ao Dr. Alessandro Valli e desejamos muito sucesso e progresso para Sua Excelência. Desejo toda a paz para nossa querida Palestina. E no fim deste programa especial, parabenizamos o povo brasileiro e nossos queridos ouvintes do Brasil no mundo inteiro por esta data comemorativa. E sempre o Brasil é modelo de amor, progresso e ordem. Agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com vocês na locução Amel e na técnica de som Rehab e na supervisão Mohamed Abdelkamel. Esta é a Rádio Cairo, a rádio difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. Feliz dia 7 de setembro. Salva a pátria.